Efésios capítulo 6, versículo número 18. Leiamos com bastante vigor, com bastante disposição, todos juntos, a uma só voz. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por que Deus ele nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos considerando o ensino bíblico, o ensino da palavra de Deus, o ensino escriturístico relacionado à nossa vida e à nossa vida de oração. Conforme nós falamos agora há pouco, a gente deve sempre encarar, como nós já falamos em estudos anteriores, a gente deve encarar a nossa vida de oração, a nossa oração, como o meio através do qual a gente sobrevive em termos espirituais. Tanto é que a gente chega a comparar a oração à nossa respiração espiritual. Por isso, nós estamos abordando vários aspectos relacionados a esse tema, relacionados à oração. De certa forma, olhando para esses aspectos, considerando os textos bíblicos, nós estamos construindo, vamos assim dizer, a nossa doutrina relacionada à oração, relacionada à nossa vida e vida de oração. É por isso que, no primeiro estudo, o que foi que nós fizemos? Nós definimos, nós conceituamos o que é oração. E nada mais é tratado no sentido bem prático do que uma conversa, um diálogo que nós temos com Deus, uma conversa, um diálogo que nós temos com o Senhor. No segundo momento, nós trabalhamos a base sobre a qual repousa a nossa vida e vida de oração. E qual é esse alicerce? E qual é essa base? Os méritos da pessoa de Jesus Cristo. É por isso que quando nós oramos em o nome de Jesus. Ele é a nossa base, ele é o alicerce sobre o qual repousa a nossa vida e vida de oração. Num terceiro momento, o que foi que nós consideramos? Aquilo que a oração exige em relação a cada um de nós. Ou seja, orar exige o envolvimento de todo o nosso ser, não só em relação ao aspecto físico do nosso corpo, também a nossa mente, também as nossas orações. Então, orar envolve o ser humano como um todo, a exigência da oração. Depois, no nosso último estudo, nós consideramos o tempo de oração. E qual é o tempo que a gente deve dedicar à oração? Qual é o tempo que a gente deve dedicar à nossa busca em relação a Deus? Nós vimos, essa busca em relação a Deus, ela deve ser constante, ela deve ser contínua em relação às nossas vidas. Então, hoje, meus irmãos, hoje, minhas irmãs, seguindo essa sequência que nós estamos a fazer em relação à oração, nós veremos como a oração ela é operada. Como a oração ela é operacionalizada na nossa vida enquanto crente, na nossa vida enquanto cristão. Isso diz respeito à maneira como o Espírito Santo age, isso diz respeito à maneira como o Espírito Santo opera na nossa vida, na vida de cada um de nós, quando nós nos colocamos diante de Deus e nos colocamos em oração. Então hoje, como a gente vai detalhar como é que a oração ela é gerada, ela é operada nas nossas vidas, e dentro deste aspecto a gente vai observar que a presença e a atuação do Espírito são fundamentais para que nós oremos, são fundamentais para que nós tenhamos uma vida de oração, são fundamentais para que nós sejamos bem-sucedidos na nossa vida com Deus, na nossa vida com o Senhor. O que a gente vai trabalhar na manhã de hoje, irmãos e irmãs, tem a ver comumente com o que nós chamamos de orar no Espírito Santo. E aí, o nosso objetivo, a nossa finalidade, a nossa meta, ao propor esse estudo aos irmãos,
é que nós possamos aprender, a partir das Escrituras Sagradas, que nós somos dependentes. Nós somos exclusivamente dependentes do Espírito Santo para que nós possamos orar e orar a Deus. Esta é uma regra, este é um princípio que jamais nós devemos esquecer em relação à nossa vida. Nós oramos como responsabilidade nossa? Sim. Nós oramos atendendo ao chamado bíblico para que assim nós busquemos a Deus? Sim. Mas a oração não é uma obra, a oração não é atividade, a oração não é um trabalho que nós realizemos por nós mesmos. Não, jamais. Nós precisamos que o Espírito Santo esteja presente, precisamos que o Espírito Santo esteja ativo, precisamos que o Espírito Santo opere em nossas vidas para que assim, somente assim, nós possamos, repito, sermos bem-sucedidos no que tange a nossa vida de oração. Então, como base para a gente trabalhar esse aspecto da oração, a gente vai usar o mesmo texto que a gente usou em nosso último estudo, que foi justamente esse texto que nós acabamos de recitar, Efésios capítulo 6, versículo número 18. Veja o que Paulo fala e observe como ele mostra justamente esse fato, a relação direta que há da atuação do Espírito Santo na nossa oração, o envolvimento direto que há do Espírito Santo na vida e vida de oração. Olhem só, Efésios capítulo 6, versículo 18, a parte inicial do versículo número 18. Paulo diz, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, nós já vimos, e aí ele complementa, no Espírito. Orando todo o tempo no Espírito. Quando a gente considera essa expressão, orando no Espírito, a gente observa, meus irmãos, a gente observa, minhas irmãs, que esse é o ensino mais importante que a gente considera aqui nessa passagem de Efésios, capítulo 6, versículo 18. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está nos ensinando, em outras palavras, o apóstolo Paulo está nos mostrando que sem que o Espírito Santo esteja presente, sem que o Espírito Santo esteja operando em nossa oração, ela deixará de ser real, ela deixará de ser eficaz. Em outras palavras, a nossa oração, ela só será real, de fato uma oração, a nossa oração, ela será eficaz somente quando o Espírito Santo estiver presente. Quando o Espírito Santo estiver operando em relação às nossas orações. Observe, por exemplo, o fato dos fariseus. E, de certa forma, Cristo os criticou muito ao longo do seu ministério. Os fariseus, como pessoas religiosas, eles oravam. Eles tinham, vamos assim dizer, uma vida de oração. Contudo, pelo menos para a maioria deles, isso não significava nada, porque a tomar como exemplo a parábola que nós vemos lá em Lucas capítulo 18, quando o fariseu orava de si para si mesmo, aquela oração ela não era válida em termos espirituais. Aquela oração ela não era real. Por quê? Porque nela não havia a atuação, porque nela não havia a presença do Espírito Santo. Então, a gente deve prestar muito atenção nesse aspecto para que a gente não possa incorrer nesse erro, que é um erro, vamos assim dizer, crucial. De muitas vezes você saber o que é oração, de muitas vezes você se envolver numa vida de oração, porém não ter o discernimento concreto do que seja oração, sobretudo a necessidade que você tem de ter a presença do Espírito Santo nas suas orações, para que assim, e somente assim, elas venham ser bem-sucedidas. Então, no caso dos fariseus, oravam, mas as suas orações não surtiam efeito. Oravam, mas aquilo não significava nada em relação às suas vidas. Oravam, e Deus não os escutava. Por quê? Porque eles não oravam no Espírito. Daí, repito, a necessidade. Daí, repito, a dependência que eu, que você, que todos nós devemos da pessoa do Espírito Santo, para que assim nós possamos ser bem-sucedidos em relação às nossas orações. Então, pelo Espírito Santo, as nossas orações, elas são feitas. Pelo Espírito Santo, as nossas orações, elas se tornam agradáveis a Deus. Pelo Espírito Santo, as nossas orações, elas são ouvidas. Pelo Espírito Santo, as nossas orações, elas são atendidas. Perceberam?
a importância, o papel fundamental, preponderante que o Espírito Santo tem na nossa vida em relação à oração. Então, é por isso que o tema do nosso estudo na manhã de hoje é orando no Espírito Santo. Orando no Espírito Santo. E basicamente a gente vai trabalhar dois pontos na nossa aula na manhã de hoje. Em primeiro lugar, a gente vai considerar o que significa orar no Espírito Santo. Em segundo lugar, a gente vai considerar como o Espírito Santo ele nos ajuda, como o Espírito Santo ele nos auxilia, como o Espírito Santo ele se faz presente no sentido prático em nossas orações. Então, basicamente, a gente vai trabalhar esses dois pontos. Repetindo, o que significa orar no Espírito. Em segundo lugar, como o Espírito Santo nos ajuda, nos auxilia em nossas orações. E aí, no final, a gente vai trazer algumas aplicações de ordem prática e aí fechar a nossa aula com a participação também dos irmãos. Então, vamos lá. Vamos começar a trabalhar esse tema, orando no Espírito. Vamos lá, vamos começar a abordar os pontos que nós acabamos de propor para vocês. Então, em primeiro lugar, o que é orar no Espírito Santo? Em primeiro lugar, o que é orar no Espírito Santo? Meus irmãos, minhas irmãs, o que será que o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, quis nos ensinar? Quando, ao escrever aqui aos Efésios, no capítulo 6, versículo 18, ele disse que nós deveríamos orar em todo o tempo no Espírito. O que será que ele quis dizer? O que será que na prática envolve essa exortação? O que será que isso tem a nos mostrar e nos impactar na nossa vida de oração? No seu sentido mais direto, no seu sentido mais prático. A gente pode dizer, meus irmãos, a gente pode dizer, minhas irmãs, que orar no Espírito Santo significa orar sob a assistência, significa orar sob a capacitação, significa orar sob a orientação do Espírito Santo. Eu queria que vocês gravassem essa definição. Eu queria que vocês gravassem esse significado do que seja, de fato, orar no Espírito Santo. Significa orar sob a assistência, significa orar sob a capacitação, significa orar sob a orientação do Espírito Santo. Na prática, é justamente isto que o apóstolo Paulo ele está a nos exortar aqui em Efésios, capítulo 6, versículo 18. E isso confirma, isso corrobora com aquilo que a gente falou, da necessidade do Espírito Santo na nossa vida de oração. Por quê? Porque Ele que nos capacita. Por quê? Porque Ele que nos orienta. Por quê? Porque Ele que se faz presente quando nós oramos e oramos a Deus. E aí você pode se perguntar, e aí você pode se indagar, mas por que será que nós temos essa dependência tão grande? Por que será que nós somos tão dependentes do Espírito Santo, até mesmo na nossa vida e vida de oração? Por uma razão, meus irmãos, por um motivo, minhas irmãs, muito simples. Eu, você, todos nós somos fracos, nós somos frágeis em termos espirituais. E por causa disso, por nós mesmos, nós não podemos, preste atenção nisso, nós não podemos orar eficientemente em relação a Deus. Nós precisamos do Espírito Santo, precisamos que Ele nos tome nas nossas orações. Nós precisamos do Espírito Santo para que Ele nos fortaleça, a fim de que nós realizemos as nossas orações. Precisamos do Espírito Santo para que Ele possa nos conduzir, nos orientar em relação a tudo aquilo que nós devemos falar quando nós nos colocarmos diante do nosso Deus. É toda essa dependência que nós temos do Espírito Santo. Ele precisa estar presente nas nossas orações, Ele precisa tomar as nossas orações, Ele precisa nos fortalecer em nossas orações, Ele precisa nos ensinar a orar, colocando as palavras na nossa língua, colocando as petições em nossas mentes, enfim, nos conduzindo completamente em todo o caminho que nós percorremos em relação à oração. Quando a gente vê essa necessidade de orar no Espírito, a gente percebe, meus irmãos, a gente percebe, minhas irmãs, que não só foi coisa que o apóstolo Paulo escreveu aqui em Efésios capítulo 6, versículo 18. Não só foi um ensinamento que Paulo fez em relação a isso aí. Quando você vai adiante
em outros trechos da palavra, você vai observar, em outros momentos, o apóstolo Paulo falando sobre isso, e você vai observar também o apóstolo Pedro destacando esse aspecto, essa necessidade, essa carência de nós orarmos e orarmos no Espírito Santo. Olha só o que a palavra de Deus tem a nos dizer, além desse texto de Efésios 6,18. Eu convido os irmãos e as irmãs a voltarem um pouco às suas Bíblias para a carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos. Aqui o apóstolo Paulo ele vai reiterar a necessidade que nós temos do Espírito Santo na nossa oração e depois a gente vai ver a palavra de Pedro, inclusive que a gente leu agora na nossa leitura inicial. Abram aí, por favor. Romanos capítulo 8. Versículo 26 e 27. Olha só como de maneira muito clara o apóstolo Paulo ele ressalta a carência que nós temos da atuação e ação do Espírito Santo na nossa vida em nossas orações. Veja, Romanos capítulo 8, versículo 26 e versículo 27. Romanos 8, 26 e 27. Olhem só o que nos diz aqui, irmãos e irmãs, a palavra de Deus. Também o Espírito, semelhantemente, faz o quê? Olha só, nos assiste em nossa fraqueza. Por quê? Paulo complementa. Porque não sabemos orar como convém. Então nós temos uma fraqueza, e essa fraqueza é a nossa incapacidade de orar como convém. Por isso o Espírito Santo, ele vem em nosso auxílio e ele é o nosso assistente nas nossas orações. E Paulo ele complementa, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então veja que o Espírito Santo ele atua diretamente na nossa oração. Quando a gente se prostra diante de Deus, quer seja nas nossas orações coletivas, quer seja nas nossas orações individuais, quando a gente busca ao Senhor, o Espírito Santo que está em nós, desde a nossa salvação, ele começa a agir, ele começa a trabalhar em nós e por nós, fazendo-nos o quê? Nesse caso aqui, nos assistindo em nossas fraquezas, dando-nos as condições necessárias para que nós possamos orar e orar como convém, de maneira que venha a ser agradável a Deus, de maneira que venha a ser bíblica, de forma que venha a ser correta. Então, se nós formos deixados à nossa própria sorte, no que diz respeito à nossa vida de oração, jamais nós seremos bem-sucedidos nela, jamais. Por isso nós temos o Espírito Santo, que não só nos regenerou, mas nós temos o Espírito Santo que habita em nós. E dentro dessa habitação, ele atua em nós e por nós quando nós oramos. Nós somos frágeis, nós somos incapazes de fazer algo por nós mesmos que venha a ser agradável a Deus em termos espirituais. Se Deus não nos tomar pela mão, se o Espírito Santo não nos envolver, se o Espírito Santo não nos conduzir, a gente vai para o caminho errado, meus irmãos. Orando de maneira errada, com os propósitos errados, com a motivação errada, enfim, sendo infeliz na nossa vida de oração. E o apóstolo Paulo complementa, versículo 27. Ele diz, e aquele que sonda os corações, veja, sabe qual é a mente do Espírito Santo, porque segundo a vontade de Deus é que ele, o Espírito Santo, intercede pelos santos. Então o Espírito Santo, ele age em alguns momentos, até mesmo como o nosso tradutor em nossas orações. Às vezes, nós nos encontramos em determinadas situações que a gente não consegue nem ter as palavras adequadas para colocá-las diante do Senhor. A gente só consegue sentir determinadas emoções e nos colocamos diante de Deus com aquelas emoções. Então, naqueles momentos, o Espírito Santo ele vai traduzindo todos os nossos anseios, todos os nossos desejos e levando-os ao trono da graça. Ele faz esse meio termo, essa ponte, melhor dizendo, para que assim as nossas orações de fato cheguem a Deus. Então veja, Paulo diz aqui que nós não sabemos orar como convém, que por causa disso o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza, por causa disso o Espírito Santo age em nós e através de nós nas nossas orações, intercedendo por nós, colocando os nossos anseios diante do Senhor, para que assim Ele possa escutar a nossa angústia e segundo a sua vontade, para a glória do seu nome, Ele possa responder à súplica
ao clamor que porventura nós façamos a Ele. Então é muito claro esse texto quando Paulo nos ensina acerca disso. Mas não só isso. Adiante mais um pouco, vamos rever o texto que a gente leu na introdução, na leitura devocional, e aqui eu vou destacar apenas um verso, que é o versículo 20. É interessante porque aqui nesse trecho, Judas ele está fazendo um contraste. Qual o contraste que Judas está fazendo? O comportamento dos escarnecedores e o fim deles, e o comportamento que os crentes eles devem ter. Veja que são duas coisas totalmente distintas, diferenciadas. Do versículo 17 até o versículo 19, ele fala do comportamento ímpio das pessoas que são ímpias. E aí no versículo 20 em diante, ele mostra a realidade de como nós devemos proceder enquanto crentes ao longo da nossa peregrinação aqui nesse mundo. Olha só, Judas, versículo 20. Judas, versículo 20. Ele diz o seguinte, vós, porém, está fazendo um contraste, existe essa conjunção adversativa que a gente fala na língua portuguesa, amados, edificando-vos na fé. Abriram todos? Judas 20? Vamos pegar do início novamente? Então vamos lá. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, veja, orando no Espírito Santo. É assim que Deus ele quer nos ver, ao longo da nossa jornada, até a consumação da nossa salvação. Por um lado, o que é que você observa? As pessoas sem Deus praticando coisas ímpias e se alegrando com essa vida de escarnecimento. Por outro lado, o que é que Deus quer nos ver fazendo? Orando em todo o tempo no Espírito, sendo assistido pelo Espírito Santo, sendo fortalecido pelo Espírito Santo, sendo orientado pelo Espírito Santo, inclusive no que diz respeito às nossas orações. Então nós temos essa necessidade e na prática orar no Espírito Santo é justamente isso. Sobre essa questão da capacitação do Espírito Santo, um certo escritor, Bounds, ele disse o seguinte, eu achei interessante esses dois pensamentos dele, que resumem bem isso que nós estamos falando. Eu vou citá-los aqui, um após o outro. Ele diz o seguinte, em relação ao Espírito Santo, abro aspas para ele. Ele, o Espírito Santo, é o agente capacitador na nova dispensação. A nova dispensação que nós vivenciamos hoje. Assim como o piloto assume sua posição no leme para guiar a embarcação, assim o Espírito Santo assume sua residência no coração do crente para conduzi-lo e capacitá-lo em todos os esforços, sobretudo na oração. Não é isso que acontece? Quando o capitão está na direção do navio, ele vai com o leme direcionando o navio de um lado para o outro, de um lado para o outro. E espiritualmente falando, é isso que o Espírito Santo faz conosco. Ele assume o seu lugar, uma vez que ele está presente em nossas vidas, e ele vai nos dirigindo, ele vai nos capacitando para que assim nós cumpramos a vontade de Deus, sobretudo no que tange a nossa vida de comunhão com o Senhor. Um outro pensamento desse autor, na mesma direção, ele diz o seguinte, abro aspas mais uma vez, ele, o Espírito, ajuda e nos firma enquanto lutamos e nos esforçamos. Ele acrescenta, no caso do Espírito Santo, sua sabedoria à nossa ignorância. Ele, o Espírito Santo, dá força à nossa fraqueza. Ele, o Espírito Santo, implora por nós e através de nós. Ele, o Espírito Santo, estimula, ilumina e inspira nossas orações. Ele, o Espírito Santo, dita e eleva os assuntos das nossas orações e inspira as palavras e os sentimentos das nossas orações. Ele, o Espírito Santo, opera poderosamente em nós para que nós possamos orar poderosamente. Ele, o Espírito Santo, nos capacita a orar sempre e sempre de acordo com a vontade de Deus. Achei fantástica essa frase desse autor, mostrando justamente essa atuação indispensável do Espírito Santo na nossa vida. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, minhas irmãs, orar no Espírito é isso. É você ser capacitado, fortalecido e conduzido pelo Espírito Santo em tudo e também nas suas orações. Muito bem. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, o que foi que nós propusemos para os irmãos? Mostrar o que significa orar no Espírito Santo.
significa ser orientado, significa ser conduzido, significa ser fortalecido no Espírito Santo nas nossas orações. Por quê? Porque nós somos frágeis e incapazes de orar por nós mesmos. Basicamente por causa disso. Em segundo lugar, como o Espírito Santo ele nos auxilia em nossa oração. Aqui no sentido mais específico, a gente vai trabalhar a maneira através da qual, a forma pela qual o Espírito Santo ele vai nos auxiliar em nossa oração. Ele exerce esse ministério bendito nas nossas vidas. É interessante, né? Porque o Espírito Santo é uma pessoa e a gente sabe disso. E ele trabalha em nós, na nossa salvação. Ele trabalha em nós, na nossa santificação. E ele trabalha também em nós, na nossa vida de oração. E às vezes as pessoas até nos acusam, melhor dizendo, pelo fato de nós termos uma visão mais ortodoxa de a gente não crer no Espírito Santo. A gente crê e crê demais. Talvez muito mais do que muitos que dizem que crê aí. Porque a gente percebe que até na nossa oração, o Espírito Santo ele tem um ministério que ele é realizado na vida de cada um de nós, todos os dias, e o será até a consumação da nossa salvação. Já pensou, meus irmãos? O que é trabalhar? No que diz respeito à oração, na vida de cada crente, individualmente falando, somente Deus. Isso é uma coisa que foge à nossa compreensão, ao nosso raciocínio, a explicações que porventura a gente possa dar humanamente falando. Porque é isso que ele faz. Todos nós aqui temos o Espírito Santo. E em todos nós, o Espírito Santo opera esse ministério no que diz respeito à nossa vida de oração. É algo particular, é algo individual que ele faz com cada um de nós. Veja que privilégio, porque se não fosse assim, a gente seria deixado para trás ao longo da nossa caminhada cristã. Porque conforme nós acabamos de ver, nós não sabemos orar como convém. Aí você pergunta, sim, mas como é que isso acontece? Sim, mas como é que isso se processa? Na prática, como é que o Espírito Santo trabalha na minha vida para que eu possa orar e orar como convém? Na verdade, para que eu possa orar. Como é que isso acontece? Isso acontece pelo menos de 1, 2, 3, 4 maneiras. 4 maneiras. Vamos ver cada uma delas. Em primeiro lugar, o Espírito Santo trabalha na nossa vida, e por isso que a gente precisa orar no Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele desperta o crente para a oração. Irmãos, irmãs, não esqueçam disso. É o Espírito Santo que nos desperta para nós termos uma vida de oração. Aí você pergunta, mas não é minha vontade, não? Não. Em primeiro lugar, ele age no seu coração. Ele dispõe o seu coração. E depois você vai. Ele começa o processo, você dá continuidade. É por isso que, nesse sentido, a gente vê aquilo que a gente chama de operações sinergísticas. Eita, que nome difícil. O que é sinergismo? É quando duas forças atuam para um determinado fim. E, nesse sentido espiritual, há a atuação divina e também há a nossa atuação. O Espírito Santo nos desperta para orar e a gente ora. E assim, os dois fazem as suas respectivas partes. Cumprem com as suas respectivas operações e atuações. Abram, por favor, aí. Salmo 27. Salmo 27. Salmo 27. Olha só quanta coisa a gente tem a ensinar em relação à oração, meus irmãos. Salmo 27, versículo 8. Aqui são palavras de Davi, o homem segundo o coração de Deus. É interessante porque nesse verso 8, Davi fala, Salmo 27, versículo 8. É interessante aqui porque nesse versículo 8, Davi fala como se Deus estivesse falando com ele, ou como se Deus estivesse falando através dele, que na verdade né? É Deus falando por Davi. E olha só o que Deus diz, falando por Davi. E como isso opera na nossa oração. É Deus falando através de Davi. Na verdade, aqui Davi é apenas um porta-voz daquilo que Deus está a dizer. Olha só. Ao meu coração me ocorre
buscai a minha presença. Deus está falando ao coração de Davi isso. Aí Davi responde: buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Quem foi que estimulou inicialmente Davi? Deus. A fazer o quê? Buscar a sua presença. Qual foi a resposta de Davi? Buscarei sim, Senhor, a tua presença. Não foi uma coisa que partiu dele, de Davi, mas era uma coisa que partia de Deus no coração de Davi. E Davi entendia isso e agia consoante ou consonante a esse chamado. Buscai minha presença, disse Deus. Davi respondeu: buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Então, a nossa vida de oração, ela se inicia com o despertamento de Deus no nosso coração, nos chamando para orar, nos chamando para buscar a presença de Deus. E cá para nós, meus irmãos, quando isso acontecer, preste atenção, não abafe, não resista à ordem de Deus, vá orar. Pode ser de madrugada, pode ser naquela noite fria, pode ser em qualquer circunstância que porventura se encontre a sua vida. Ore, porque é Deus que está lhe chamando para você ir à sua presença. Faça como fez Davi. Responda ao chamado de Deus e vá à presença de Deus. A grande dificuldade, meus irmãos, minhas irmãs, é que nós somos tão duros no que diz respeito ao nosso coração. Porque cá para nós, constantemente, dia após dia, Deus ele está nos chamando. Ore. O que é que a gente vê lá em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17? Orai sem cessar. Deus chamando. O que é que a gente vê lá em Efésios, capítulo 6, versículo 18? Ore em todo o tempo no Espírito. O que é que a gente vê através de tantos exemplos bíblicos? Pessoas buscando a Deus em oração. Estão lembrados da nossa última mensagem, no domingo à noite, há 15 dias, quando a gente viu Ana orando, pedindo a Deus por Samuel, seu filho. E o que é que a gente faz com tudo isso? A gente abafa a voz de Deus. A gente sabe que todas as sextas-feiras, às 19h30, a igreja está reunida para orar. A gente sabe que todos os sábados, às 6 horas, a igreja está reunida para orar. A gente sabe que todas as terças-feiras, às 15 horas, as mulheres estão aqui juntas para poder orar. E muitas vezes a gente tem condição, muitas vezes a gente tem um momento disponível e a gente não quer. Às vezes na nossa casa, a gente passa tanto tempo em frente à televisão, vendo de tudo, muitas dessas coisas que não vão servir para nada em termos espirituais. E Deus falando: busca a minha presença. A gente: não, Senhor, eu quero saber mais de política, como se isso fosse adiantar alguma coisa para você. Não, Senhor, eu quero saber mais de futebol. Não, Senhor, eu quero maratonar série, passar aí 20 horas diante da televisão olhando série que não vai me edificar espiritualmente em nada. Sabe qual é o resultado de tudo isso? Frieza espiritual. É por isso que muitas vezes a gente chega no domingo, onde é que estão os crentes? Se divertindo, casa. Resultado da gente estar insensível à voz de Deus. E com exceção dos casos justificáveis, os demais são injustificáveis. Até uma redundância, né? É porque às vezes a gente precisa falar de maneira clara para poder entender, porque são tantas justificativas que não atendem aquilo que de fato é uma justificativa. Isso nada mais é do que nós estarmos pecando contundentemente contra o nosso Deus. Tenhamos cuidado. Em relação a esse despertamento que o Espírito Santo faz para a nossa vida de oração, em relação à necessidade que nós temos do chamado despertador do Espírito Santo na nossa vida, João Calvino, há mais de 500 anos, ele falou o seguinte, abro aspas para João Calvino: nossa indolência, preguiça e a frieza da nossa carne são tais que não podemos orar de forma correta a não ser que despertados pelo
Espírito. O que, de certa forma, conforma a gente é que muitos dos problemas pelos quais a gente passa hoje, eles não são novos, eles já eram reais e sempre serão reais, porque nós, seres humanos, não mudamos. Foi por isso que Salomão diz: não existe nada novo debaixo do sol. Então, é o Espírito Santo que nos desperta, é Ele que nos estimula, é Ele que afasta de nós nossa indolência, nossa preguiça, nossa frieza, e assim faz com que nós oremos e oremos de maneira correta. Ok? Então, em primeiro lugar, como é que o Espírito Santo realiza o seu ministério na nossa vida de oração? Em primeiro lugar, ele nos desperta para que nós possamos orar, para que nós possamos buscar a presença de Deus. Entendido? Claro isto? Beleza. Em segundo lugar, o Espírito Santo, meus irmãos, ele nos aproxima de Deus em nossas orações. O Espírito Santo, ele nos aproxima de Deus em nossas orações. Ele nos aproxima de Deus quando nós oramos. Ele desperta em nós aquilo que eu gosto de chamar de sentimento filial. Ou seja, o sentimento que nós temos, que somos filhos de Deus, o sentimento que nós temos, que Deus é nosso Pai, e que por isso, por causa dessa relação íntima, por causa dessa relação familiar, a gente não vai se satisfazer de outra forma, senão em oração, porque é na oração que a gente conversa com o nosso Pai. Olha só o que Paulo fala acerca disso. Abram aí, por favor. Abram aí. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Versículo 6. A gente vai ler Gálatas, depois a gente retorna para Romanos. Certo? Gálatas capítulo 4, versículo 6. Olha só como o Espírito Santo age, nos aproximando de Deus, nos fazendo chegar ao Senhor, porque Ele nos conscientiza, Ele traz à nossa mente que hoje nós somos família de Deus, que hoje nós estamos na condição de filhos de Deus, uma relação íntima, uma relação filial. Olha só, Gálatas capítulo 4, versículo 6, Paulo diz: Porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Então, é o Espírito Santo que aviva em nós a consciência de que nós somos filhos de Deus. E enquanto filhos, nós buscamos a Deus. E enquanto filhos, nós buscamos a Deus dentro da ânsia, do desejo de Deus demonstrar a sua bondade, de Deus demonstrar o seu amor, de Deus demonstrar o seu perdão, de Deus demonstrar o seu cuidado que Ele tem em relação a cada um de nós. É o Espírito Santo, meus irmãos. É por isso que quando você se enche do Espírito Santo, e nessa próxima quarta-feira a gente vai começar a ver o fruto do Espírito e as evidências de uma vida cheia do Espírito Santo em nossos estudos doutrinários, uma oportunidade a mais para você aprender. Quanto mais você está cheio do Espírito Santo, mais você vai ter isso que nós chamamos de espírito de súplica, mais você vai ter essa dependência de Deus, mais você vai buscá-lo em oração. É por isso que quando você está vazio do Espírito Santo, você não tem vontade de orar. Você não ora individualmente falando, você não ora coletivamente falando. Isso nada mais é do que o indício da sua fraqueza espiritual. Nada mais é. E aí como é que isso é corrigido? Isso é corrigido através de uma busca através de uma vida cheia do Espírito Santo. Porque na medida em que o Espírito Santo ele nos enche, ele vai despertar em nós esse sentimento filial, nossa dependência de Deus, necessidade de busca dele. E assim a gente vai procurar cada vez mais em oração. A gente vai querer ver como Deus é bondoso, a gente vai querer experimentar o seu amor, a gente vai querer experimentar o seu perdão, a gente vai querer experimentar o cuidado que o nosso bom pastor tem em relação às nossas vidas. Isto é intimidade com Deus. Ninguém faz por nós. Isso é uma responsabilidade nossa. Dentro dessa mesma linha de pensamento, abram aí, por favor, Romanos 8. Romanos 8, versículo 15.
Aqui, na verdade, eu abro um parênteses, mas eu queria deixar uma dica para você. Às vezes você chega assim e diz: mas pastor, eu não tenho muito assim uma vida envolvida com oração, porque eu não sei nem como orar, não sei nem o que pedir, eu não sei nem o que clamar. Converse com seu pai espiritual. Comece a fazer isso. E Deus vai trazer à sua mente tudo que você deve falar diante dele. E aí você vai começar a observar, por exemplo, o cuidado que ele, Deus, seu pai espiritual, tem com você. O cuidado que ele manifestou na sua vida desde o seu nascimento. E que de maneira especial ele revelou quando lhe salvou em Cristo Jesus. Só aqui, meus irmãos, só aqui, minhas irmãs, tem muito panos para mangas, para você conversar com Deus, ser grato a ele, recordar o cuidado dele. E na medida que você vai conversando isso com seu pai, você vai desenvolvendo sua vida de oração, você vai se familiarizando com ele, e aqui você vai aprendendo a orar cada vez mais. Aí não vai faltar motivo, não vai faltar razão, não vai faltar oportunidade de você estar buscando a presença de Deus. Agora, você tem que começar a fazer. Isso é como bicicleta. Você tem que começar a andar, senão você não vai aprender. Você vai cair? Vai. Mas você vai aprender. Olha só, Romanos, fechando parênteses. Romanos capítulo 8, versículo 15. Romanos capítulo 8, versículo 15. Veja que é a mesma linha de pensamento. Paulo diz: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. Gente, aprenda. Quando você for orar, você deve se conscientizar que você não está orando para um tirano. Não. Para uma pessoa que quer o seu mal. Não. Para uma pessoa que se compraz no seu sofrimento. Não. Deus, ele não é um ser sádico. Não, ele não é jamais. Muito pelo contrário, às vezes a gente tem isso, né? A gente tem até medo de se colocar diante de Deus, porque a gente fica ali, né, com aquele receio, com aquele medo. Observe que através do ensinamento do apóstolo Paulo, a gente não recebeu um espírito para viver escravizado. A gente não recebeu o espírito para viver atemorizado. Não. E o que foi que aconteceu conosco? Olha só o que ele fala no complemento do versículo número 15. Mas recebestes o espírito de adoção. Agora você foi integrado à família de Deus, através da adoção do Senhor, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. Certo? Mudou a sua relação com Deus, mudou a sua relação com o Senhor. Então, é o Espírito que nos faz enxergar, é o Espírito que nos faz ver, é o Espírito que nos faz crer em Deus dentro dessa perspectiva. Ele é um Pai bondoso, sim, que me ama. Ele é um Pai provedor que cuida de mim. Ele é um Pai misericordioso que me perdoa. Então, é nesse sentimento que a gente se dirige à presença do nosso Deus. Olha só o que Cristo falou em relação a isso, lá em Mateus, no Sermão do Monte. Abram, por favor. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Se você quiser aprender um pouco mais sobre a adoção no sentido espiritual, tem uma playlist lá na página da nossa igreja, no canal da nossa igreja. Uma série de estudos que foram ministrados no ano passado, falando só sobre adoção. Acho que vale a pena você dar uma conferida. Acho que vai lhe trazer muito ensinamento. Inclusive, afetar positivamente a vida de oração, sua vida de oração. Olha só, Mateus 7:11. Cristo aqui Cristo aqui nos estimulando a orar, nos estimulando a orar, não está saindo a palavra. Cristo nos estimulando a orar, nos motivando. Olha só, Mateus 7, versículo 11. Ele diz: ora, se vós, nós seres humanos, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Interessante, né? Que apesar da nossa maldade inerente, a gente consegue ser bom e bom demais com os nossos filhos. Então, se isso acontece, olha só, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. O texto paralelo de Lucas diz que Deus vai nos dar o seu Espírito. Então Deus é assim, meus irmãos. Ele nos dá tudo que é bom. Não é aquilo que a gente acha que é bom, mas aquilo que Deus acha que é bom para nós. Porque nem sempre aquilo que a gente acha que é bom,
mas aquilo que Deus acha que é bom para nós, de fato é bom para nós. E às vezes isso vai conflitar com o nosso desejo, mas no final é melhor seguir a vontade de Deus. Ok? Então, em segundo lugar, o Espírito Santo realiza o seu ministério na nossa vida de oração, nos aproximando de Deus, estimulando esse sentimento filial, para que nós o busquemos como nosso Pai em nossas orações. Mas não só isso. Em terceiro lugar, é o Espírito Santo que conduz as nossas mentes às coisas de Deus. É o Espírito Santo que conduz as nossas mentes às coisas de Deus. Abram aí, por favor, meus irmãos. 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2. E versículo 12. Eu vou só adiantar um pouquinho aqui por causa da hora, para a gente não ultrapassar aí os 50 minutos de aula. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. 2:12. Olha só o que você, o que nós recebemos da parte de Deus. E por que nós recebemos? Veja, 1 Coríntios 2, 12. Paulo diz: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Olha só que privilégio. Nós não temos recebido o Espírito do mundo. Quem recebe o Espírito do mundo é quem está no mundo. Então veja, e sim o Espírito que vem de quem? De Deus. E por que o Espírito Santo que vem de Deus, ele vem até nós? Qual o propósito, qual o objetivo disso? Paulo complementa: para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então o Espírito Santo ele vai nos revelar a mente de Deus, as coisas de Deus. Então cabe ao Espírito Santo nos dar a visão certa da oração. Cabe ao Espírito Santo nos dar os motivos certos para nós orarmos. Cabe ao Espírito Santo fazer com que nós entendamos de fato o significado da oração e entendermos a resposta de Deus das nossas orações. Então, é Ele que conduz as nossas mentes às coisas de Deus. É Ele que nos conduz a uma vida mais eficaz de oração. É Ele que nos conduz no caminho correto da oração. Então, Ele realiza também esse ministério na nossa mente, nos conduzindo na nossa vida com Deus, na nossa vida de oração. Terceira atuação do Espírito Santo. Então veja, o Espírito desperta o crente para orar, o Espírito nos aproxima de Deus para orar, o Espírito nos concede a mente de Deus para orar. Em quarto e último lugar, o Espírito nos dá acesso à presença de Deus. O Espírito nos dá acesso à presença de Deus. Como? Em primeiro lugar, ele apresenta Jesus Cristo como nosso mediador. É por isso que nós oramos. Em segundo lugar, ele nos lembra que Jesus Cristo permanece para sempre como nosso mediador. E em terceiro lugar, ele intercede por nós, conforme nós vimos, até mesmo com gemidos inexprimíveis. Inexprimíveis. Olha só, meus irmãos, olha só o que o Espírito Santo faz em nós em relação à nossa oração, nos dando acesso à presença do Pai. Abram aí, por favor. Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. Olha só, olha só. Como o Espírito Santo, ele nos abre a mente, para que a gente entenda isso. Saber que o caminho à presença de Deus nos foi aberto pela pessoa de Jesus Cristo. Que agora, isso é real, a gente se achega a Ele em oração. Hebreus 4. Versículos 14 até o versículo 16. Quem nos revelou isso? O Espírito Santo. Quem nos trouxe essa verdade? O Espírito Santo. Olha só, Hebreus 4, 14 a 16, diz o seguinte: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como o grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Porque não temos o sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado.
E agora, versículo 16: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, é o Espírito Santo que nos leva a entender esse grande acesso que nós temos a Deus pela pessoa de Jesus Cristo. Então, ele apresenta Jesus Cristo como nosso mediador, ele nos lembra que Jesus Cristo é o nosso grande mediador e ele intercede constantemente por nós, até mesmo com gemidos inexprimíveis, como nós vimos lá em Romanos capítulo 8, versículo 26 e também o versículo de número 27. Então, as duas propostas nossas para a nossa aula hoje pela manhã, elas foram cumpridas. Em primeiro lugar, o que foi que nós vimos? O que significa orar no Espírito Santo? Em segundo lugar, o que foi que nós acabamos de ver? 4 formas, 4 maneiras através das quais o Espírito Santo nos assiste em nossa oração. Fechando. Orar no Espírito, meus irmãos, minhas irmãs, é, portanto, o oposto de vãs repetições e rezas, de palavras ocas. É o oposto de orações formais, orações frias, orações sem coração, orações sem fervor, orações meramente mecânicas, monótonas e cansativas. A gente precisa ter cuidado, porque às vezes a gente não cai no erro da reza, das vãs repetições. A gente se livra desse erro. Mas, por outro lado, as nossas orações, elas acabam sendo frias, elas acabam sendo monótonas, elas acabam sendo mecânicas e elas não atingem o alvo para o qual Deus a estabeleceu para as nossas vidas. Daí a necessidade que a gente tem de nos refletir, de nos autoavaliar cada vez mais, para saber se de fato nós estamos orando no Espírito, conforme o apóstolo Paulo ele nos ensina. Então, nós temos o Espírito Santo? Sim. Fomos regenerados? Sim. Então, nós podemos sim orar no Espírito Santo. Então, busquemos essa bendita realidade em nossas vidas. E aqui eu queria, no fechamento da nossa aula, colocar 5 desafios. 5 desafios para nós, diante de tudo aquilo que a gente viu, diante de tudo aquilo que a gente observou na manhã de hoje. Em primeiro lugar, o primeiro desafio. Meu irmão, minha irmã, confesse seu pecado. Sim, confesse o seu pecado por não viver uma vida intensa de oração. Confesse seu pecado por não viver uma vida intensa e contínua de oração. Se nós somos habitação do Espírito Santo, se o Espírito Santo nos auxilia em nossas orações, por que nós não estamos orando constantemente? Por que nós não estamos orando fervorosamente? Se porventura estiver acontecendo, isso é um pecado. E ele precisa ser confessado. Ele precisa ser tratado. Por quê? Porque Deus já deu para você os recursos necessários para que você possa viver uma vida constante de oração. Ele lhe deu o Espírito Santo. Esse mesmo Espírito lhe dá toda a assistência para que você possa orar. Então, se você não estiver orando, você está negando esses benefícios que Deus está lhe dando na pessoa de Jesus. Então você precisa estar consciente disso, confessar esse pecado, para que assim você possa iniciar o seu tratamento quanto à sua vida aquém, no que tange a vida de oração. O segundo desafio: suplique ao Espírito o desejo de orar. Suplique ao Espírito o desejo de orar. A gente não viu que é o Espírito Santo que desperta em nós o desejo de oração? Vimos, Davi nos mostrou isso. Então, se você está frio, indiferente, apático quanto à sua vida de oração, o que é que você deve fazer? Peça a Deus, para que Ele possa dispor o seu coração, para que Ele possa lhe compelir, para que Ele possa lhe incitar, agora saiu, e para que Ele possa lhe motivar a você ter uma vida de oração. Começa com Ele, meus irmãos. Eu garanto que se você fizer esse pedido, Deus vai lhe responder. Isso aí é batata, como dizia o pastor do Nessi. Isso é batata. Então, Ele vai lhe atender. Então, suplique. Deus, mediante o seu Espírito, me estimula a orar. Deus, mediante o teu Espírito, me motiva a orar. Faça isso com sinceridade. E você vai ver a mudança drástica, positivamente falando, que Deus operará na sua vida através do Espírito Santo. Em terceiro lugar,
Seja sensível a cada estímulo do Espírito Santo para que você ore. Seja sensível a cada estímulo do Espírito Santo para que você possa orar. Meus irmãos, minhas irmãs, ao longo da nossa vida, a gente tem tantos momentos em que vem essa lembrança: por que você não ora? Essa lembrança: por que você não usa o recurso da oração? Essa lembrança: por que você não busca a presença de Deus? Meu irmão, minha irmã, quando isso acontecer, Deus está falando ao teu coração: busca a minha presença, não endureça seu coração, não haja com indiferença, mas busca a Deus, faça oração no Espírito, mentalmente, se for o caso, se for a circunstância, até porque há momentos na nossa vida que a gente não tem como fechar a porta do nosso quarto, nos dobrar em oração ali diante de Deus, a gente tem que fazer uma oração mental. Faça! Deus, Ele é onisciente, Ele sabe o que você pensa, sabe o que se passa no seu coração, Ele ouve também essa oração, então faça. Mas não perca o bonde da história. Aproveite as vozes do Espírito Santo e seja sensível ao seu chamado e ore, e assim que você vai desenvolvendo esse espírito de oração na sua vida. Em quarto lugar, aproveite cada ocasião do dia para orar. Nas suas refeições, sim. Conversas com amigos, se tiver oportunidade, sim. Notícias ruins que você porventura receber, sim. Notícias boas também. Livramentos, necessidades, desafios, tantas coisas que ocorrem ao longo do nosso dia que cabe uma oração ali. Mais rápida, mental, mas que cabe. Às vezes você está ali no trânsito e Deus lhe dá um livramento grande. Seja de atropelar alguém, seja de bater o carro, meu irmão, para o carro naquele momento, ora a Deus agradecendo e faça disso um costume para tudo que acontecer na sua vida, que você vai ver como você vai se transformar numa pessoa de vida de oração. Agora, isso é um exercício e ele exige muito de nós, mas se a gente não der o primeiro passo, como é que a gente conseguirá dar os demais? Tudo exige o primeiro, o segundo e assim os passos subsequentes. Ok? Então, aproveite cada ocasião para orar. E em quinto lugar, ore. Mesmo quando não sentir vontade de orar. Ore. Mesmo quando não sentir vontade de orar. O verbo que a gente tem que recitar todos os dias e continuamente ao longo do nosso dia é orar. Seja perseverante. As coisas muitas vezes elas vêm sob forma de desafio. E na oração não é diferente. Então não espere vir do raio, não espere vir do céu aquele desejo que vai lhe tomar por completo e você vai fazer igual o Martinho Lutero, que antes de cada dia orava 3 horas, 4 horas antes de sair de casa. Às vezes a coisa não acontece instantaneamente, nesse sentido, nessa intensidade, mas você tem que ser perseverante. E muitas vezes matar o desejo carnal de querer que você fuja ou que você se omita à oração, mesmo quando você não tiver vontade. E vai ser nesses instantes, quando você não tiver vontade, que você vai começar a orar, e que Deus vai colocar a vontade, e você vai fazer daquilo ali algo prazeroso para a sua vida. Nem sempre, na verdade, na maioria das vezes, a gente não faz o que quer, mas a gente faz as obrigações que nos são exigidas. Até porque quando chega a segunda-feira, independente da gente ter dormido mal, independente de estar chovendo, independente de qualquer outra coisa, a gente não sabe que tem que ir para o trabalho, a gente não sabe que tem que abrir o nosso negócio e a gente não faz. Por que a gente espera o desejo chegar para fazer as coisas espirituais? Eu quero a vontade de voltar para a igreja. Não volte. Espera essa vontade não. Faça o que você deve fazer. É a sua obrigação. Não sentimentalize muitas coisas não. Tem muita gente muito sentimental, muito sensível e morta se brincar em termos espirituais. Então tem que ter cuidado com essas coisas. Obrigação é obrigação. Dever é dever. Missão dada, missão cumprida. Esse não é o lema dos militares? Assim também tem que ser na nossa vida espiritual, sem dar muito espaço, porque a nossa carne muitas vezes quer espaço para deixar de fazer aquilo que Deus Ele quer que nós façamos. Então, meus irmãos, minhas irmãs, com base em tudo isso, que a gente possa estar clamando a Deus, e que a gente possa estar não só aprendendo,
mas nós possamos estar praticando orar no Espírito Santo, como nós acabamos de ver ao longo de toda a nossa aula na manhã de hoje. Então, que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossas mentes, em nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém.